Vamos voltar no tempo. Dia 29 de setembro de 2006. O cenário, a imensidão da floresta amazônica. Lá no céu, um evento que parecia impossível e que seria catastrófico estava prestes a acontecer. Um evento que ia redefinir a história da aviação no Brasil. 154. Esse número, ele representa o custo humano daquele dia. Pensa bem, 154 vidas. Cada uma com uma história, com família, com sonhos, todas perdidas em questão de poucas horas. Todas essas pessoas estavam a bordo de um Boeing 737 da Gol, um avião que, de repente, simplesmente sumiu dos radares. O motivo? Uma colisão com outra aeronave, em pleno voo. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que dois jatos supermodernos conseguem bater um no outro num céu gigantesco, aparentemente vazio? Para a gente entender isso, vamos ter que mergulhar numa cadeia de erros, uma sequência de falhas que se alinhou de um jeito trágico, quase perfeito. Para a gente começar a desvendar esse mistério, primeiro precisamos conhecer os dois, digamos, personagens tecnológicos dessa história. Duas aeronaves que, sem que ninguém soubesse, estavam voando uma de encontro à outra, numa rota de colisão que se tornaria inevitável. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem o voo da Gol, um Boeing 737 com 154 pessoas a bordo, voando certinho, seguindo todas as regras. Do outro, um jato executivo Legacy, novinho em folha, na mesmíssima altitude, só que na direção contrária. E aqui está o ponto-chave, o detalhe fatal. O transponder do Legacy estava inativo. Isso quer dizer que ele era praticamente um fantasma eletrônico, invisível para os controladores e para os outros aviões. É importante entender que esse desastre não aconteceu por causa de um único erro. Foi, na verdade, uma cascata de falhas, uma coisa levando a outra. É um exemplo clássico, de livro mesmo, do que os especialistas em segurança chamam de modelo do queijo suíço. E o que é esse modelo? Pensa assim, cada camada de segurança é como uma fatia de queijo suíço, cheia de buracos. Normalmente, os buracos não se alinham, mas num acidente como esse, o que acontece é que, por uma infeliz coincidência, todos os furos de todas as fatias se alinham perfeitamente, e aí o desastre acontece. A primeira fatia de queijo, o primeiro problema, já estava lá. Era o próprio sistema. O espaço aéreo sobre a Amazônia naquela época era complicado. Tinha muitas falhas de cobertura de radar, os famosos buracos negros de comunicação. O controle de tráfego aéreo estava sobrecarregado, usando equipamentos que já não eram os mais modernos. O cenário, por si só, já era um risco. E a reação em cadeia, o efeito dominó, começou bem antes, ainda em terra. O plano de voo do Legacy dizia que ele precisava mudar de altitude em certo ponto. Só que a autorização que os pilotos receberam pelo rádio foi meio vaga, ambígua. Na cabeça deles, a instrução era bem simples: voar a 37 mil pés o tempo todo. E esse foi o primeiro dominó a cair. Mas a falha realmente crítica, sabe? Aquele furo no queijo que alinhou todos os outros, aconteceu dentro da cabine do Legacy. E o pior, foi uma falha silenciosa. Ninguém percebeu. O que aconteceu foi o seguinte: o transponder do Legacy foi desligado sem querer. E isso foi uma catástrofe dupla. Primeiro, porque o avião virou um fantasma eletrônico. Segundo, porque ao desligar o transponder, o TCAS também foi desativado. E o TCAS é justamente o sistema que evita colisões no ar. E o alerta disso tudo? Uma mísera mensagem de texto, pequena, branca que nem piscava, lá no painel, TCAS off. Sem alarme, sem luz de aviso, nada. Uma falha de design que, infelizmente, se mostrou fatal. Então, vamos recapitular como a coisa toda desmoronou. Pensa nessa sequência. Primeiro, a autorização de voo ambígua. Depois, o transponder é desligado. E com ele, o sistema anticolisão. Aí, os controladores de voo não percebem um avião invisível. O jato voa por 57 longos minutos sem conseguir falar com ninguém no rádio. Para completar, o radar em terra mostrava a altitude do plano de voo, não a altitude real. Cada um desses erros foi tirando uma camada de proteção. No final, a colisão não era mais uma possibilidade, era uma certeza matemática. Depois do acidente, a história ganhou um novo capítulo bem interessante, a investigação. E aqui a gente vê um verdadeiro cabo de guerra entre os investigadores brasileiros e os americanos. Cada um tinha uma visão bem diferente sobre quem ou o que era o verdadeiro culpado por tudo aquilo.
E essa tabela deixa o contraste bem claro. De um lado, o CENIPA, aqui do Brasil, apontou uma culpa compartilhada, erros dos pilotos do Legacy e também do controle de tráfego aéreo. Já o NTSB, a agência americana, foi por outro caminho. Eles focaram nas falhas do sistema de controle aéreo brasileiro e principalmente no design do painel do avião. Para eles era uma armadilha ergonômica, um design que praticamente convidava ao erro humano. Mas o impacto desse acidente não ficou só lá no céu da Amazônia, não. Aqui em terra, ele foi o estopim de uma crise gigantesca. Uma crise institucional que escancarou as fragilidades da aviação civil brasileira. O que aconteceu foi que os controladores de voo, com medo de levarem a culpa sozinhos, começaram uma operação padrão. Basicamente, é um protesto onde eles seguem todas as regras à risca, o que deixa tudo mais lento. O resultado? Um caos. Atrasos, cancelamentos, aeroportos lotados, foi o famoso apagão aéreo. Essa crise toda acabou mostrando para todo mundo o que já se sabia: décadas de falta de investimento e problemas estruturais. A coisa foi tão séria que acabou com a demissão de ministro e do presidente da ANAC. Tá, mas e depois de tudo isso? O que mudou? Qual foi o legado dessa tragédia? Bom, as lições aprendidas com o voo Gol 1907 foram muitas, e elas aconteceram em várias frentes: na tecnologia, na justiça e, claro, no lado humano. O legado mais imediato, sem dúvida, foi tecnológico. Aquela falha silenciosa que foi tão crucial para o acidente, ela gerou mudanças no mundo todo. Hoje em dia é regra. Qualquer avião precisa ter alertas que gritam na sua cara, sonoros e visuais, se o transponder for desligado. E aqui no Brasil, o acidente acelerou muito o investimento para modernizar os radares e a comunicação, principalmente na região amazônica. Agora, no campo da justiça, a história é bem mais complexa e dolorosa. Um controlador de tráfego aéreo chegou a ser condenado aqui no Brasil. Já os pilotos americanos, eles também foram condenados, mas à revelia. E como os Estados Unidos não extraditam seus cidadãos nesses casos, eles nunca cumpriram a pena. Isso, claro, gerou uma enorme frustração para as famílias das vítimas. E o caso todo levantou um debate mundial sobre a tal da cultura justa. A questão é melhor punir criminalmente quem erra ou focar em aprender com os erros para que eles nunca mais aconteçam? E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja o maior legado dessa tragédia. Quando um sistema inteiro falha, como nesse caso, onde é que a gente traça a linha? Onde termina a culpa do indivíduo e onde começa a responsabilidade de aprender como um todo, como sistema? Encontrar resposta para essa pergunta é o que continua, até hoje, a moldar a segurança da aviação no mundo inteiro. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo.